Paz, meus irmãos, tudo bom? Eu sou o evangelista Edilson, da Igreja Pentecostal de Jesus, pastor presidente, pastor Ernesto Ribeiro e pastora Raquel Ribeiro. Congrego aqui em Suzano com a pastora Neuza. Bem, eu sou bacharel em teologia e estou fazendo esse vídeo para dar um curso básico de teologia para você. Você que ainda não tem um curso básico de teologia, eu vou estar fornecendo 6 vídeos quando nós vamos trabalhar na área da teologia e aprender as definições da teologia. Nós vamos aprender sobre o que é bibliologia, angiologia, eclesiologia. Nós vamos aprender muitas matérias a respeito da Bíblia, tá bom? Então, você que adquiriu já o curso comigo, você vai aprender a cada vídeo desse. Você que ainda não adquiriu, meu número vai estar aqui embaixo, aqui no final. Você fica até o final e você vai mandar mensagem lá, manda um WhatsApp, eu vou te responder e vou te explicar as questões para que você possa também participar com a gente do curso de teologia. É importante já saber que para fazer o curso de teologia, você só precisa estar congregando em algum lugar, você precisa estar afiliado em alguma igreja. Não dá para fazer o curso sem ter uma igreja, mas não precisa ter cargo, tá bom? Você pode ser cooperador, você pode ser um membro, você pode ser um pastor, um evangelista como eu, você pode ser um presbítero, um diácono, independente da sua posição. Você precisa estar congregando em uma igreja e aí você pode fazer o curso com a idade mínima. Nós estamos trabalhando com a idade de 15 anos. De 15 anos para cima, você já pode fazer o curso e adquirir no final do curso um certificado e uma carteirinha onde você vai apresentar nas igrejas. Ela é aceita nas igrejas. Amém? Então vamos começar o curso de teologia. Como eu falei, você que ainda não adquiriu, manda lá a mensagem lá, fala comigo, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco da teologia. Deixa eu abaixar a cabeça aqui, é porque eu estou lendo uma apostila, a qual eu vou te enviar. Eu vou estar lendo e explicando ela, para que possamos entender o que é teologia. Bora para a aula. Introdução da teologia. A teologia é uma ciência que estuda todas as coisas a respeito de Deus, porém, esta não é a expansão correta a respeito da teologia. A definição mais coerente sobre a teologia seria um discurso a respeito das coisas de Deus, uma vez em que Deus é um ser infinitamente superior ao homem, sendo uma audácia tremenda da parte do homem tentar estudar Deus em toda a sua plenitude e complexidade dentro de uma ótica científica e humana. A teologia, nós estudamos coisas a respeito de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, eu estudo teologia, eu estudo o Deus, o ser Deus. Não. Porque nós não temos capacidade mental, intelectual, nem espiritual para estudar alguma coisa a respeito de Deus. Por isso, nós estudamos aqui as coisas a respeito de Deus. Quem é Deus? O que Deus fez? Mas não dá para saber tudo sobre Deus. O objetivo é estudar as coisas a respeito de Deus. E uma delas, que é a base central aqui, que nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos aprender a Bíblia, quantos livros tem, quem escreveu cada livro, como é dividido a Bíblia, quantos anos tem a Bíblia, qual é a melhor tradução, e nós vamos estudar muitas coisas. Vamos estudar sobre angiologia, escatologia, bibliologia. Nós vamos estudar muitos temas, tá bom? Você que já adquiriu, amém. Você que ainda não adquiriu o curso, procura aí, que você vai gostar muito. Vamos continuar. Existe um debate afinco sobre a teologia.
se ela é ou não é uma ciência. Neste debate, defendemos que sim, a teologia ela é uma ciência. Por quê? Porque a ciência estuda comprovar coisas a respeito de algum assunto. E a teologia também. Nós trabalhamos para provar que a Bíblia é verdadeira, que Deus existe, que existem muitas coisas. Então, a teologia, ela é uma ciência, sim, tá bom? Por quê? Porque na ciência, a ciência para ser estudada, ela precisa ser mensurada, testada, provada. Lógico que nós não vamos mensurar Deus, né? Nem testar, nem provar Deus, mas nós vamos testar, mensurar e provar as coisas em volta, que qual seria a Bíblia. Nós vamos trabalhar sobre a Bíblia, é a palavra de Deus mesmo. Existe um Deus por trás desta Bíblia que fala com o povo ou não? É isso que nós vamos estudar. Vamos continuar. A teologia em muitos momentos se utiliza um dos métodos científicos, tanto que há mais de 10 anos o MEC, Ministério da Educação e Cultura, já reconheceu a Faculdade de Teologia como ensino superior, permitindo também que aqueles seminaristas que concluírem seus cursos em seminários maiores fazerem uma convalidação mediante uma faculdade de teologia credenciada pelo MEC. No entanto, este processo de convalidação está sendo encerrado. Então, o MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura, a qual trabalha preparando educadores para até os nossos filhos, né? Para nós, ele já reconheceu a teologia também. E alguns teólogos já estão dando ensino em salas de aula. Dependendo do lugar que você fizer a sua teologia e a sua carteirinha for aceitando o MEC, eles vão fazer uma avaliação com você. Você passando, você pode dar aula na escola pública, tá bom? A nossa carteirinha aqui, a nosso certificado, ele não é reconhecido pelo MEC. Para você fazer um reconhecido pelo MEC, aí você vai ter que estudar no superior da teologia, você vai ter que ser teólogo, bacharel, ter mestrado, doutorado, ter terminado a sua escola, e esse aqui não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é nós aprendermos a Bíblia, nós aprendemos a palavra do Senhor. Mas se você procura aí aumentar os seus conhecimentos, também me procura aí. E aí a gente vamos se organizar para fazer um curso superior, tá bom? Vamos continuar. É importante mencionar que todo sacerdote religioso em espécie cristão, em sua função realizando a Bíblia, que tenha mais de 5 anos de atividades pastorais comprovadas, podem, após fazer um exame de reconhecimento teológico, oferecido por alguns seminaristas de teologia, receber seu diploma de teólogo, mais especificamente constatado em seu diploma o título de formação de teologia prática ou pastoral. Então você que tem mais de 5 anos comprovado de pastor trabalhando na obra, você pode procurar um seminário teológico. Lá eles vão fazer uma prova com você, avaliando você segundo os seus conhecimentos na teologia. E se você passar nessa prova, você recebe um diploma de teologia prática ou de pastoral, tá bom? Mas é um meio difícil se você só estudou a Bíblia, só conhece a Bíblia, só lê a Bíblia, vai ser meio difícil, porque são perguntas teológicas.
Agora, se você já estudou um pouco da teologia e você deseja ter esse diploma, procure alguns órgãos que trabalham com teologia e peça uma avaliação, dependendo da escola que você achar, eles permitem, e aí você faz a avaliação, você passando, vai pagar um valor lá para receber o seu diploma, a sua credencial ou carteirinha, e você vai ter o seu diploma, tá bom? É só para a gente entender e aprender. É notório que, se formos fazer aqui um apanhado aprofundado sobre todos os itens da teologia, nem sequer 1000 livros bastante calibrados poderiam todo, comportariam todo o conteúdo. Dá licença. Então, ainda que a gente estudasse mais de 1000 livros, bem calibrados, com conhecimento, com tudo, ainda não chegaríamos ao fim da teologia. Então, nosso objetivo não é aprender a teologia toda, mas é aprender pelo menos o básico da teologia, saber o que você está falando, o mínimo que nós temos que ter por obrigação como cristão é saber o que estamos falando. Vamos continuar. A ciência da religião denominada teologia. Comecemos com uma palavra teologia. Esta palavra é de origem grega, sendo na verdade uma junção de duas palavras, theos e logia, com seu significado respectivo, Deus e estudo, tratado, discurso, o que se traduz por estudo acerca de Deus, das coisas relacionadas a Ele. Então a palavra teologia, ela é uma palavra grega, que ela tem dois significados. Theos, Deus. Logia, estudo. Então, theos, logia, estudo sobre Deus ou a respeito de Deus, tá bom? Quando você fala, eu estou estudando teologia, você está estudando alguma coisa a respeito de Deus, a respeito do ser Deus, tá bom? Então, essa é a definição da palavra teologia. Quando você fala que está fazendo teologia, você está estudando as coisas a respeito de Deus. Tudo bem? Convém ressaltar que a teologia tem o seu bojo de estudo, a teologia própria, também chamado teontologia, estudo do ser de Deus. Esta matéria da teologia estuda a pessoa de Deus somente e faz a parte do ramo da teologia sistemática. É imprescindível frisar que o estudo teológico não responderá a todas as perguntas. Existem coisas que somente saberemos no céu. Deuteronômio 29, 29. Você entendeu o que está falando aqui? Tem coisas que a gente nunca vamos saber, a não ser quando chegarmos no céu e Deus nos contar. Tem coisas que ficaram guardadas. Deus apenas revelou para nós aquilo que nós precisávamos aprender, precisávamos saber para nós criarmos o nosso tipo de fé. Mas nem todas as coisas foram reveladas para o ser humano, tá bom? Quem fala isso não é eu. É Deuteronômio 29, 29, está escrito assim. Diz que existem coisas encobertas que ficaram conhecidas apenas a Deus, e outras são reveladas para os homens para que obedeçam. Não bastante. A Bíblia não é um livro de ciência para fins científicos, mas um livro religioso. A Bíblia não é um livro para você ficar estudando, querendo provar alguma coisa, não. Se você ficar lendo a Bíblia e tentando provar alguma coisa,
ela não serve para você. Por quê? Porque ela é um livro religioso. Só serve para quem tem fé. Para você estudar a Bíblia, você precisa ter fé. Para você ler a Bíblia, você precisa ter fé, senão ela não serve. Tá bom? Então a Bíblia, ela é um livro religioso. Quem diz isso também é o salmista. Salmos de número 139 e versículo 6. O salmista diz isso. Tá bom? A nossa teologia é cristã protestante. Existe os católico, apostólico, romano, vivem sobre a ordem de Roma, que é o Vaticano. A nossa teologia, nós somos católicos, apostólicos, cristãos. São aqueles que vivem sobre a ordem de Jesus Cristo. A palavra católico significa universal. Hebreus 12, 23. Também tem algumas coisas que é bom a gente aprender. Quais são? Quando você encontrar em um livro, ou em uma história, ou na Bíblia, por quê? Tá bom? Se tiver A.T antes de Cristo, D.C depois de Cristo, tá bom? Muitos filmes antigos que a gente vai assistir, ele já começa assim, né? A.C, e aí a gente não sabe o que significa, ou pensa que é uma besteira, mas não, ali está indicando que é antes de Cristo, e o DC depois de Cristo. Vamos para a aula de bibliologia. Introdução. Esse termo bibliologia é uma junção de duas palavras. Quais são? Biblios. Biblios significa conjuntos de pequenos livros. E logia, que você já sabe que é estudo. Então, bibliologia é estudo de pequenos livros. Amém? A palavra Bíblia, ela não existe na nossa Bíblia. Apesar de nós conhecermos o livro que nós andamos e carregamos e chamamos ele de Bíblia, a palavra Bíblia não aparece dentro da nossa Bíblia. Esse nome Bíblia, ele foi inventado ou foi falado a primeira vez por João Cristóstomos. João Cristóstomos foi um pregador da Antioquia, nasceu por volta do ano 345 DC e viveu até o ano 405 aproximadamente DC. Você já aprendeu, né? Depois de Cristo. João Crisóstomos, ele era conhecido como o Boca de Ouro. Por que Boca de Ouro? Porque ele tinha uma eloquência tremenda. Ele falava da Bíblia, da palavra do Senhor, de uma forma tão bonita, tão genuína, tão agradável, que ganhou esse apelido. Aí ele ganha esse apelido de Boca de Ouro. Ele foi quem mencionou o nome Bíblia pela primeira vez, lá perto da Turquia, onde ele vivia, em Antioquia. Em uma de suas pregações, ele cita o nome do livro e chama ele de Bíblia. Bíblia também é derivado de Biblios, palavra grega, que significa conjunto de pequenos livros. Então, o nome Bíblia é um nome grego, que por seu nome grego se chama Biblios, que é o significado conjunto de pequenos livros, tá bom? Quem falou a primeira vez foi João Crisóstomos. Vamos continuar. O livro mais antigo da Bíblia, você sabe qual é? Gênesis? Não. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó.
O que a Bíblia é? É a revelação de Deus para a humanidade. Agora, uma curiosidade: você sabe quantos autores existem na Bíblia? Será que você sabe? Vamos ver se você sabe. Pensa aí. Existem na Bíblia um autor, que é Deus. Aproximadamente 44 escritores, mas autor é um só autor. A Bíblia, ela tem um autor e aproximadamente 44 escritores. Também deixa eu ressaltar alguma coisa aqui para você. Sempre que falamos da Bíblia, de alguma coisa antiga, nós usamos esse termo aproximadamente. Por quê? Porque não temos um número específico, não podemos falar com precisão. E foi 40, 46, 44 escritores? Não. Então nós falamos aproximadamente, porque está ali por perto o tanto, mas não dá certeza se mais, se menos, então usamos esse termo aproximadamente. Você que prega a palavra, sempre que for falar, você usa o termo aproximadamente e aí fala o número. Se não, porque se você dá um número de precisão e tiver um engraçadinho ouvindo a sua pregação, no final ele vai te procurar e vai falar: se você tem certeza, então você vai me provar. E aí vai ficar ruim para você, se você não conseguir provar, né? Então usamos o termo aproximadamente, tá bom? Sempre que for falar algo que você não tem certeza da data certa, você fala aproximadamente e aí você cita a data, tá bom? Então, aproximadamente 44 escritores de culturas diferentes, de profissões diferentes e lugares diferentes. Quantos intérpretes tem na Bíblia? Um intérprete, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único intérprete da Bíblia. Sem ele você não consegue entender, você não consegue ler, você não consegue compreender. Nada acontece na sua mente se você não tiver o Espírito Santo na sua vida na hora que você for ler. Por isso, é até um recado aqui. Quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sempre faça uma oração antes, se dedique ao Senhor antes, para que você possa aprender a palavra do Senhor. Vamos continuar. O tema central da Bíblia, tema central de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. A Bíblia também foi escrita aproximadamente no ano 1500 a.C., até o sexto século depois de Cristo, até o ano aproximadamente 600 depois de Cristo, tá bom? O primeiro versículo do Antigo Testamento, ele contém a palavra Deus. O primeiro versículo do Novo Testamento contém a palavra Jesus Cristo. O último versículo do Antigo Testamento contém a palavra maldição, último. E o último versículo do Novo Testamento contém a palavra graça do Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro versículo do Antigo Testamento contém a palavra Deus. O primeiro versículo do Novo Testamento contém a palavra Jesus. O último versículo do Antigo Testamento contém a palavra maldição. O Antigo Testamento termina com maldição. Mas o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela termina com graça do Senhor Jesus. Por isso que nós que cremos no Senhor, nós
temos que crer nesse novo nascimento, nesse novo pacto. Para os judeus, o Antigo Testamento ele é conhecido como a Brit Milá. Brit Milá é o pacto do Senhor, pacto de Deus. No Novo Testamento é a Brit Hadashah, o novo pacto. Tá bom? Então, para você crer no novo pacto, tem algumas coisas que nós precisamos conhecer. Vamos aprender? A Bíblia não está organizada cronologicamente, tá bom? Até mesmo, como eu já falei aí, o livro de Jó é o livro mais antigo. Então, se a Bíblia tivesse organizada na cronologia, cronos, tempo, logia, estudo, no estudo do tempo, se fosse colocar tudo no tempo certinho, Jó começaria a nossa Bíblia, que é o mais antigo, tá bom? Também deixa eu deixar uma curiosidade para você sobre o livro de Jó. Segundo alguns historiadores, também usa esse termo, tá? Segundo alguns historiadores, o livro de Jó, a história de Jó, aconteceu por volta do Gênesis capítulo 11 ali, no tempo de Terar. Terar era o pai de Abraão. Então, por volta ali da época do pai de Abraão, foi quando se passou ou aconteceu a história de Jó. Tem algumas histórias que contam que o livro de Jó é só uma poesia. Não aconteceu. Tá bom? Eu acredito que aconteceu. Mas não podemos comprovar com certo quando aconteceu. Os historiadores nos ensinam que aproximadamente na época de Terar foi onde aconteceu a história de Jó, Gênesis capítulo 11. Por volta dali era onde Jó estava acontecendo a sua história. Vamos continuar. A Bíblia, então, ela não é organizada cronologicamente, mas ela é organizada tematicamente. É por tema. Então eles pegaram os temas e organizaram a Bíblia porque ficava mais fácil a gente aprender, mais fácil a gente ler. E assim é mesmo. Porque se tivesse na cronologia, talvez você tinha muita dificuldade, como muitos já têm. Ela tematicamente ela já está certinha e muitos ainda ficam em dúvida, quanto mais se fosse na cronologia certa. Aí daria um nó na nossa cabeça, né? Mas nós vamos desatar esse nó nesse curso. A Bíblia se divide em, primeiramente, Antigo Testamento e Novo Testamento. É a primeira divisão da Bíblia. No Antigo Testamento temos duas celebrações. Quais são? O Antigo Testamento, os judeus ainda celebram, existem duas celebrações, que é a circuncisão, que começou por Abraão, o primeiro a realizar a circuncisão, e a outra celebração do Antigo Testamento, também muito mencionada e falada, é a festa de Pessa, a festa da Páscoa, tá bom? Então o Antigo Testamento celebra essas duas festas. Os judeus até hoje celebram essas duas festas, tem essas duas celebrações, essas duas comemorações, que é a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, nós também temos duas celebrações para vivermos o Novo Testamento. A Brit Hadashah, nós precisamos celebrar duas festas, duas comemorações. Quais são? É a festa do batismo e a festa da Santa Ceia. Sem elas, nós não conseguimos viver um Novo Testamento. Para viver o Novo Testamento, você precisa celebrar batismo, você precisa celebrar Santa Ceia. Essas são as duas festas do Novo Testamento. A quantidade de livros.
O Antigo Testamento ele contém 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Ao total, Antigo e Novo Testamento contém 66 livros, dividido em algumas partes, como Pentateuco, histórico, poético, profeta maior, profeta menor, evangelhos, livro histórico, que é o de Atos, epístolas e Apocalipse ou Revelação. São 9 partes que se divide a nossa Bíblia inteira, tá bom? Assim é dividido a nossa Bíblia. Vou repetir: Pentateuco, histórico. Vou melhorar para você. Pentateuco, os 5 primeiros. Histórico, os 12 próximos. Poético, os 5 próximos. Depois nós vamos ter profeta maiores, mais 5. Depois nós vamos ter mais 12, que são os profetas menores. Aí nós vamos ter os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é conhecido como Evangelhos, a divisão. Dentro dos Evangelhos temos os 3 primeiros, que é chamado de sinótico, porque são comparados. São quase iguais os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Depois dos evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois temos epístolas. Aí, epístolas de Paulo, epístolas gerais e universais, que tem Hebreus, 1ª e 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, Tiago, Filemão. Nós temos todas, e Judas, acaba com Judas. E aí no final nós temos o livro da Revelação, conhecido como Apocalipse. Epístolas são 21. Então o Novo Testamento é 4 evangelhos, livro de Atos, 21 epístola e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Tá bom? Vamos continuar. O Pentateuco, a teologia chama os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco. Já os judeus chamam ele de Torá. Pentateuco é uma palavra grega que é penta, 5, e teuco é rolos ou livros. Então, Pentateuco é 5 livros, 5 rolos. E já no hebraico é Torá. Torá é lei. Então, na teologia, Pentateuco é os 5 livros. No hebraico, Torá também é os 5 livros. Só que o nome geral dele é lei. Tá bom? Os 5 primeiros livros, quem escreveu ele foi Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros, menos no final, que narra a sua morte, né? Então não é ele que escreve, quem escreve é Yehoshua ou Josué, tá bom? Então Moisés escreve o 1º, o 2º, o 3º e o 4º e o 5º livro. Quando ele vai finalizar, o Senhor chama ele para o monte, ele acaba morrendo, e aí Josué continua a história segundo alguns historiadores. Vamos continuar. O nome Gênesis, no grego, ele significa início. O nome Êxodo significa saída. Levítico vem de Levi. E Números, ele tem por significado números, o nome Números
na teologia, porque ele vai descrever dois censos. E eu já vou te explicar o que são os dois censos. O primeiro censo é o povo que sai do Egito para o deserto. Números capítulo 1 até o 25. O povo que sai do Egito para o deserto. Quando eles chegam no deserto e passam algum tempo e começam a pecar contra Deus, aí Deus fala que não ia permitir que eles entrassem na terra prometida. Então vai começar o segundo censo, Números capítulo 26. Aí vai começar o segundo censo. Qual seria? Os homens que estavam ali, os homens e mulheres, as pessoas que nasceram no deserto, para baixo de 20 anos, eles iam herdar a terra prometida. Já os mais velhos não iam herdar a terra prometida, exceto Caleb e Josué. Tá bom? Então, por isso, o nome Números. Tá? E o último livro é o Deuteronômio, que significa segunda lei, que é onde, se você ler o livro de Deuteronômio, você vai perceber que é o livro que Moisés repete as leis que ele já tinha escrito no Êxodo, que ele já tinha escrito no Levítico, que ele já tinha escrito no Números. Ele repete a lei no Deuteronômio. No hebraico, os 5 primeiros livros são Bereshit, que também tem o significado de início ou princípio. O próximo livro, que nós chamamos de Êxodo, no hebraico é Shemot. Shemot é nomes, tá bom? O livro de Levítico, no hebraico, que é o original, ele é Vaikra. Vaikra. O quarto livro é o Bamidbar. Bamidbar. E depois termina com Devarim. Bamidbar, deserto. Devarim. Também é importante entendermos que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e o Novo no grego, conhecido como grego koiné. Na época de Jesus existia dois gregos. O grego clássico, que era falado pela autarquia, pelos grandes, ilustres homens, e o grego koiné, que era um grego mais popular, uma linguagem mais popular. É aonde foi escrito o Novo Testamento, exceto o livro de Mateus. Segundo alguns historiadores, Mateus escreve ele em hebraico. Tirando Mateus, os outros livros são escritos no grego koiné. Tá bom? Então vamos continuar. Deus escolheu tanto o hebraico como o grego para escrever o grego koiné, que eram as línguas mais universais. Hoje, como nós temos o inglês, né? Hoje, na nossa época, o inglês é uma língua universal, onde todo lugar que você vai, o pessoal fala um pouco ou entende um pouco. Por isso que no Antigo Testamento fala hebraico, escreve em hebraico, porque era uma língua popular da época. Novo Testamento grego, porque é uma língua popular daquela época de Jesus. O próprio Jesus, segundo alguns historiadores, ele falava mais o grego koiné, às vezes em aramaico, em hebraico, mas popularmente no grego koiné. Bom, para que as pessoas de menos sabedoria pudessem entender o que ele estava falando. As matérias que a Bíblia foi escrita. Um dos papéis que a Bíblia foi escrita era chamado de papiro. Papiro era uma espécie de papel feito a partir de uma planta aquática que ficava nas margens do rio Nilo
Era uma espécie de junco do qual se tirava a casca de várias tiras e entrelaçava, prensava e virava uma espécie de papel ou papiro, material de escrita. Existe, existe há cerca de 3.000 anos antes de Cristo no Egito, já existia. A palavra papel veio da palavra papiro, tá bom? Hoje nós usamos o papel, né? Esse termo papel, ele veio do nome papiro. Êxodo, Êxodo 2, versículo 3. Isaías 18, versículo 2, começou a existir. Isaías menciona o pergaminho. Pergaminho era feito de peles de animais. Eles matavam cabras, ovelhas, arrancavam a sua pele, deixavam secando, e aí eles começaram a usar essas peles para poder fazer suas escritas da época. Só que o papiro, outros também usado na época, eram pedras, argilas, eram usados como material de escrita. Origens dos capítulos. Stephen, professor da Universidade de Paris, mais tarde a ser bispo, ele dividiu a Bíblia em capítulo no ano de 1227. Então, Stephen, ele, pela primeira vez no ano de 1227, ele divide a Bíblia em capítulos, que a Bíblia era direta, não tinha capítulo, não tinha versículo, era direto. Hoje nós temos a Bíblia com capítulo, versículo e tema, mas a Bíblia original mesmo, ela vem direta, você não sabe onde está capítulo, versículo, não, ela vem completa, tá bom? Hoje a Bíblia que nós carregamos, ela tem lá seus versículos, né? A gente falamos capítulo, né? Perek, Passukim, como fala no hebraico, Perek capítulo, Passuk versículo. Então, hoje nós usamos essas palavras, mas antigamente não tinha, ela era direta. Depois também no ano aproximadamente 1500, 1551, 1955, um homem chamado Robert, ele dividiu a Bíblia em versículos. Até antes dele não tinha versículo na Bíblia. Stephen fez os capítulos, mas ainda não dividiu em versículo. E aí veio Robert, depois, alguns anos depois, aproximadamente 300 anos depois, veio Robert e aí ele divide também em versículo. E hoje temos ainda a Bíblia com tema, em cada passagem o seu tema, né? Para melhorar a nossa leitura. A Bíblia que eu carrego particularmente não tem, que é a King James. A King James não tem. Ela, a minha antiga, né? É a versão antiga. Então ela não tem tema. Ela tem só os seus capítulos e os seus versículos sem o tema. Então, Ana, ela estava procurando uma ovelha que tinha se perdido, e enquanto ela jogava pedras dentro das cavernas, que naquela época existiam muito, ainda existe, né? Muitas cavernas, e aí ela jogando pedras nas cavernas para ver se a ovelha estava lá, se ela fazia barulho, ela escuta um barulho quebrando alguma coisa. Quando ela entra na caverna para olhar, ela percebe que tinha um manuscrito lá. E quando ela pega, e aí ela vai ler, ou ela entrega para alguém ler, descobriram que era o livro de Yeshayahu, Isaías, o livro de Isaías, e ele estava certinho com o livro que nós carregamos hoje.
o livro de Isaías, tá bom? Então foi escrito assim, nós terminamos a primeira apostila. Boa aula aí. Espero que você tenha aprendido um pouco aí, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu também, manda mensagem aí, faz suas perguntas, tira suas dúvidas, tá bom? Tanto o canal quanto o meu número, meu WhatsApp, você pode mandar pergunta aí no canal. Você também pode mandar lá no meu WhatsApp, tanto faz, tá bom? Gente, vamos responder da melhor forma. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, não um ser melhor que o outro, mas um aprender com o outro, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica para a próxima aí, nós vamos já preparar o próximo vídeo aí, continuando a segunda apostila, tá? Então, como eu falei, são 6 apostilas, 6 vídeos, prova em todas as apostilas no final dela. Nós vamos aprender, nós vamos tirar nossas dúvidas, nós vamos responder, vai mandar a resposta para mim, nós vamos avaliar e você vai receber o seu certificado e a sua credencial. E aí você pode falar que você agora tem teologia, tá bom? Olha as perguntas como é fácil. Vou só ler para você entender. Qual o significado do termo bibliologia? Olha aí que fácil. Você já leu a Bíblia de forma sistemática? Fácil de responder, hein? O que é a Bíblia? Pergunta 3, olha só. Quem é o autor da Bíblia? Hã? Nós aprendemos. Cerca de quantos homens escreveram a Bíblia? Você sabe. Quantos livros contém a Bíblia? Você vê? São perguntas muito fáceis de responder. Por isso, você que está fazendo o curso aí, só de ver esse vídeo, ler a apostila aí, eu tenho certeza que você vai conseguir responder aí da melhor forma. Amém? Sempre que você for ler, irmão, que você for estudar, faz uma oração antes, de uns 2 minutos, 3 minutos. Faz uma oração pequena, mas faz uma oração. Senhor, me dá entendimento, me ensina, deixa eu aprender a sua palavra. Eu quero melhorar como pessoa. Meu objetivo não é ser melhor que ninguém, é melhorar o eu, melhorar eu mesmo. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E aí Deus vai dar graça para você e você vai aprender. Amém? Vamos terminar com oração? Vamos. Feche os olhos. Elohai ani mevakesh, Beshan Yeshua Hamashia, Telir Koar, Telir Briud, Tevarem et HaMishpacha Shelim, Bevakashani Modleha, Beshan Yeshua Hamashia. Amém. Deus abençoe a sua